O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Oi pessoal, você vai assistir agora mais um episódio do Primeira Pesquisa, um programa da Agência Escola em parceria com o UFPR TV. Eu sou a Kari e esse é o Luiz. E aí pessoal, tudo bem? Bom, como vocês todos já sabem, o Primeira Pesquisa é um programa voltado para a galera da graduação, que assim como a gente também fica fascinado com tudo que envolve o universo da pesquisa científica. E nesse episódio não vai ser diferente. Hoje a gente está aqui no campus de comunicação da UFPR, que fica no bairro Juvevê, que também é sede dos cursos de comunicação e do setor de artes, comunicação e design da universidade. E além de passear e conhecer mais os prédios, a gente também vai trazer projetos super interessantes que vão desde o protagonismo feminino no maior jornal do Paraná até estudos feitos sobre os usos e aplicações terapêuticas do mel. Você também vai conhecer uma pesquisa que fala sobre os órgãos, um dos instrumentos mais antigos que existe. E além disso, vai conhecer uma HQ que foi feita para a comunidade surda. É isso mesmo, cara. Então você que está aí, fique ligado porque o Primeira Pesquisa já começou. A iniciação científica é uma ótima oportunidade para juntar o conhecimento teórico com a prática profissional. Nós fomos conhecer um grupo de estudantes do curso de jornalismo que estão investigando sobre o protagonismo de mulheres jornalistas que já passaram pelo jornal Gazeta do Povo, um jornal aqui de Curitiba. Confira na matéria a seguir. A teoria é muito importante para a iniciação científica, mas muitas vezes os projetos de pesquisa não ficam restritos só aos livros. Aliar teoria e prática é o que buscam esses estudantes do curso de jornalismo que colocam em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula para entrevistar as fontes desse estudo. O projeto busca entender o protagonismo das mulheres jornalistas na redação da Gazeta do Povo. Ele surgiu de um projeto maior, meu e do professor José Carlos Fernandes, que é um projeto sobre a Gazeta do Povo. Ele nasce em função da desmaterialização da Gazeta, ou seja, quando ela migra em 2017 do formato impresso para o formato digital. É um marco, não deixa de ser, na história do jornalismo local. Então a gente montou um projeto com 5 subprojetos dentro. O que a gente está falando aqui na iniciação científica agora é um desses subprojetos, em que a gente tenta trabalhar um pouco a história do jornalismo local, né? A memória do jornalismo local, a memória da Gazeta, mas cruzando com uma questão de gênero. A pesquisa começou com a teoria. Primeiro, os alunos foram orientados a ler livros e artigos sobre o tema. Em seguida, traçaram uma linha do tempo da história da Gazeta do Povo, destacando as mulheres jornalistas que tiveram um papel importante nessa trajetória. A partir daí, eles construíram um questionário base que vai se adaptando conforme a história das entrevistadas. E, finalmente, vão a campo entrevistar essas jornalistas. Os alunos é responsável pela documentação das entrevistas, por meio de fotos e vídeos. O conteúdo audiovisual é importante para a apresentação e divulgação do projeto. Uma das coisas que eu acho mais importante dessa pesquisa para a sociedade, e é o que eu acho mais interessante dentro, sabe, fazendo parte desse projeto, é você ver o processo da mulher entrando no espaço de trabalho e a gente analisar isso dentro do jornalismo da Gazeta do Povo. E com isso a gente pega o ponto de vista de várias entrevistadas, várias mulheres que tiveram uma representatividade gigantesca. Então, historicamente falando, é possível perceber esse cenário, né? Perceber a mudança que elas conseguiram causar. Só que é uma mudança suave, que às vezes não é percebida nem por elas, assim. Então, é interessante porque, pensando nesse lado da comunicação criar hábitos, é a comunicação quem pauta discussões, quem pauta agenda, é o jornalismo, e por isso que é importante que se tenha mulheres dentro desse espaço. A professora orientadora explica que esse projeto de iniciação científica é importante, pois trabalha com a memória do jornalismo local, algo pouco abordado em pesquisas na área.
Acho muito importante, principalmente no momento que a gente está encerrando, de certa maneira, ou está assim, mudando muito aquela fase do jornalismo impresso, passando por um novo momento, né, que é o do digital, com todas as suas alterações. É muito importante a gente resgatar essa memória, né, do que foi o jornalismo no século XX, do que foi o jornalismo nesse momento e como está sendo agora esse momento de transformação. E ao mesmo tempo a gente está registrando aquela velha questão do gênero, de como as mulheres jornalistas tiveram que ser muito mais, vamos dizer assim, proativas dentro das redações para terem os mesmos, vamos dizer assim, os mesmos direitos, o mesmo protagonismo dos homens. Nós fomos acompanhar os alunos indo a campo entrevistar a jornalista Maria Guimarães. Ela trabalhou na Gazeta por quase 2 décadas e foi uma das responsáveis pela criação do Caderno G e da página do Bom Gourmet, 2 seções do jornal que falam sobre cultura, entretenimento e gastronomia na região de Curitiba. Eu acho que a importância é do estudante de jornalismo saber que jornalismo não se faz por telefone, não se faz por WhatsApp. Eu nunca fiz uma matéria por telefone. Ao atuarem como pesquisadores, os estudantes conseguem entender a relação do ato de pesquisar com a área profissional do jornalismo. A prática de ir a campo fazer as entrevistas com as personagens os ensinou a entender o ritmo dos entrevistados e ter a sensibilidade de saber como conduzir uma entrevista. É uma iniciação científica que une muito a prática com a teoria, então ela aproxima muito o que é o cenário jornalístico. Geralmente as ICs elas são muito teóricas, né? E essa ela une muito, assim, a gente vai para campo mesmo e a gente sempre escuta em sala de aula de que o jornalista ele precisa ter feeling, de que ele precisa conseguir entender o ritmo do entrevistado, mas viver isso na prática é muito diferente. Então, ainda mais quando você precisa tirar informações que você vai usar em um material, né, de produção científica, em um artigo e vai comprovar dados, assim. Hoje somos um projeto de jornalistas, mas eu acho que é uma IC que vai conseguir potencializar a nossa formação, sabe? E você aí, já usou algum produto à base de mel? Como aquele xarope para tosse, por exemplo? Bom, agora com a chegada do inverno é comum que as pessoas comecem a usar mais esses tipos de produtos. É verdade, Karen. E lá em Palotina, 2 meninas estão fazendo um trabalho muito bacana para aplicações do mel, não só para tosse, mas para o tratamento e cicatrização de feridas na pele. Confere aí. Olá, meu nome é Amanda Miola, sou formada em Medicina Veterinária na UFPR Setor Palotina e durante a graduação participei por 2 anos do Programa de Iniciação Científica sob orientação da professora Érica Guirro. Um dos trabalhos realizados foi parte do projeto de mestrado feito no Biotério Experimental de Roedores da UFPR Setor Palotina. Como já existem pesquisas comprovando a eficiência do própolis, pensamos em avaliar méis provenientes de plantas específicas. Além disso, um problema considerado mundial é o de resistência de bactérias aos antibióticos, e por isso busca-se novos antimicrobianos, inclusive provenientes de produtos naturais. Pensando nisso, avaliamos o potencial cicatrizante e antimicrobiano dos méis de cipó-uva e de laranjeira, comparando com uma pomada comercial que foi o nosso grupo controle positivo, e um grupo controle negativo tratado apenas com soro fisiológico. Assim, através do experimento, observamos que os méis possuem um efeito cicatrizante parecido com o da pomada, e que possuem efeito antimicrobiano para algumas cepas de bactérias que causam infecções de pele, como por exemplo a E. coli. Por isso, pesquisas como essa têm por objetivo testar e aprovar a eficácia de substâncias que possam ser futuramente utilizadas, tanto em humano quanto em animais, pois, para a comercialização de fármacos, são necessários testes que comprovam sua eficiência e seus efeitos colaterais reduzidos. Além disso, através desses projetos de iniciação científica, assim como eu, outros alunos podem observar e aplicar na prática o que aprendem na teoria, contribuindo ainda mais com a nossa formação. Durante a realização dos projetos, eu pude decidir que gostaria de seguir na área da pesquisa e hoje eu faço mestrado para poder dar continuidade em pesquisas que possam de alguma forma contribuir para a sociedade. Agradeço ao UFPR TV pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha experiência na iniciação científica e poder mostrar para as pessoas a importância das pesquisas na universidade. Karen, sabe os órgãos? Aqueles instrumentos com tubos enormes que às vezes ficam instalados nas igrejas mais tradicionais?
Sim, inclusive eu acho o som deles maravilhoso. Eles são instrumentos com séculos de história. E teve um aluno lá do curso de luteria que resolveu catalogar os órgãos existentes em Curitiba e região metropolitana, para ele produzir um livro. Confira na matéria a seguir. Esse som vem de um instrumento muito antigo na tradição musical do Ocidente. Além de ser o primeiro instrumento de teclas, os órgãos têm um importante papel na religião, por estarem presentes em diversas igrejas cristãs. Matheus dos Santos é aluno do curso superior de Tecnologia em Luteria na UFPR e explica sobre como funciona esse instrumento clássico. O órgão seria classificado formalmente como um aerófono de teclas, que seria um instrumento que produz o som a partir do ar e utiliza teclas para poder fazer a transmissão dos comandos do tocador até o instrumento. Apesar de seguirem um padrão, dentro da família dos órgãos existem várias classificações e tamanhos, como explica o professor Tiago. Existe o portativo, que é um instrumento pequeno, geralmente se movimenta o fole com uma mão e toca com a outra. Existe o positivo, que é esse aqui que nós estamos vendo, que é um instrumento que pode ser transportado com uma certa facilidade de um lugar para o outro. Nas igrejas, geralmente existe o órgão que acompanha a música vocal, um instrumento um pouco menor, e também os grandes órgãos, né, que geralmente ficam no mezanino, na parte superior da igreja. Existem alguns outros também que são um pouco mais recreativos e seriam versões órgão da pianola, ali, que você tem uma execução de uma música mecânica de maneira automatizada. Durante a graduação, Matheus se encantou por esse instrumento e seu interesse se transformou em uma pesquisa. Ele está produzindo um livro em que mapeia e descreve os órgãos presentes em Curitiba e região metropolitana. Bem, eu comecei lendo o livro da Dorothea Kerr, que é um catálogo também, só que a abordagem é um pouquinho diferente. Para mim poder ter uma noção de como eu poderia fazer, o que eu olharia nos instrumentos, além de outros documentos sobre os instrumentos, né? Até para ter uma noção de os lugares que eu poderia visitar, os órgãos que teria na cidade, né? Depois disso foi começar a entrar em contato com as igrejas, entrar em contato com os responsáveis pelos órgãos, né? E assim que possível começar a olhar os instrumentos. Quando eu conseguia o contato com a pessoa, eu tentava agendar para ver o instrumento, e daí chegar lá, perguntar sobre o instrumento, o que a pessoa e a paróquia tem de informação sobre o instrumento, anotar tudo, depois tirar foto do instrumento, anotar as características do instrumento, quem construiu, quem já mexeu no instrumento, se tem esse registro. Do ponto de vista de registro histórico, né, nós estamos essencialmente tirando uma foto do que nós temos hoje, né, desses instrumentos aqui. Infelizmente nós não conseguimos trabalhar hoje com um restauro de todos esses instrumentos, ali seria algo muito grande, mas nós podemos dar essa contribuição de deixar esse relato histórico e, eventualmente, uma leitura para as pessoas que venham a se interessar por isso, queiram conhecer mais. Então, essa conservação dos instrumentos, essa divulgação dos instrumentos faz o instrumento ter mais visibilidade para os músicos e os músicos dar mais visibilidade para o público em geral. Os órgãos que vemos hoje nas igrejas são resultado de séculos de história. O instrumento existe desde a antiguidade, mas foi somente em 1565 que ganhou popularidade na religião cristã, a partir da autorização do uso de órgãos nas igrejas pelo Concílio de Milão. Durante muito tempo, eles foram os únicos instrumentos permitidos durante as celebrações religiosas, o que o levou a um papel de notória importância para a sociedade da época. Já em 1962, o Concílio Vaticano II admitiu que outros instrumentos pudessem ser tocados durante as liturgias da Igreja Católica. Com isso, a criação de novos órgãos foi declinando, por conta de seu alto custo de produção e manutenção, que agora é cada vez mais difícil encontrar mão de obra apta para fazer a manutenção correta do instrumento. Sofreram principalmente com infestação de cupim, que é alguns casos. Umidade também é algo que afeta negativamente, né? E
alguns foram simplesmente inutilizados. E o que levou, inclusive, a um instrumento aqui, a gente brinca que ele foi taxonomizado, né? Ele foi empalhado, ele foi transformado de um instrumento que era o instrumento, estava ainda montado, em algo puramente decorativo, né? Por meio do curso, o aluno e seus colegas também tiveram a oportunidade de colocar em prática o aprendizado sobre órgãos. Com a orientação do Frei Paulo, professor visitante da UFPR formado na Alemanha, os alunos realizaram uma restauração do órgão de uma famosa igreja curitibana. 2 anos atrás nós tivemos o Frei Lauro Boff, que é organeiro, né, com formação na Alemanha, que foi contratado por um período de 2 anos, né, para atuar como professor visitante no curso de luteria. Dentro desse período ele fez algumas disciplinas mais teóricas ou de construção de partes que foram no curso e algumas disciplinas que foram na Igreja Bom Jesus, ali na Praça Rui Barbosa, que envolveu os alunos do curso. Histórias de heróis, vilões e desenhos incríveis. Essa é uma parte muito importante das histórias em quadrinho, que permitem os leitores viajarem nessas narrativas. Eu, inclusive, aprendi a ler com as histórias em quadrinho e hoje sou fã de carteirinha das HQs. A gente acompanhou o trabalho do Luiz Henrique, lá no Letras Libras. Eles trabalham a interpretação de gêneros textuais pela comunidade surda. O trabalho deu tão certo que a produção de uma HQ exclusiva para essa comunidade aconteceu. E a gente confere agora como foi esse processo. Promover o ensino de Libras através de histórias em quadrinhos é o objetivo do projeto Criação de HQ para a História de Surdos. A pesquisa teve início em 2016. Tudo começou a partir do trabalho do Luiz Henrique, que produzia tirinhas cômicas em Libras. O hobby virou material de pesquisa, ao analisar o universo das HQs e como ele poderia ser aplicado na educação surda. Não existia materiais até então, a gente fez uma pesquisa bibliográfica, não encontramos materiais voltados para os quadrinhos, com a temática Libras, línguas de sinais. O projeto explora novas narrativas visuais para abordar, de forma bilíngue, temas que fazem parte do cotidiano dos surdos. Depois de 3 anos de pesquisa, o projeto conseguiu uma parceria para lançar uma versão impressa do material. Agora eu estou aqui com o Thiago e também com a Caterine, que é surda e estudante aqui das Libras e que vai contar um pouco para a gente sobre a experiência dela com a HQ, feita pelo Luiz e também orientado pela professora Kelly. Bom, primeiro eu vou perguntar para o Thiago, que vai sinalizando também, para todo mundo poder entender, como que se deu esse interesse dele pelas Libras, a formação dele e há quanto tempo ele já trabalha como intérprete? Bom, eu sou intérprete desde 2001, quando o interesse surgiu porque eu namorei uma surda na adolescência e também participávamos de um grupo na igreja que necessitava de intérprete, então a gente começou a trabalhar dentro da igreja, mas aqui no Paraná, e já trabalhando como intérprete desde 2008. A estudante de Letras Libras, Caterine, já é formada em arquitetura, mas despertou o interesse pelas Libras e hoje é colaboradora do projeto. A HQ eu acho muito importante, por quê? Ela está na minha própria língua, eu que sou surda, que tenho identidade de surda, então eu sempre me relacionei com a HQ. E é uma linguagem visual, onde a gente vê as imagens e parece que ela nos emociona muito mais, vendo as expressões. Se você perceber na HQ, há muitas expressões ali onde demonstram uma conversa, como é a realidade da conversa surda. Apesar das histórias cotidianas, a primeira edição da HQ fala sobre o Congresso de Milão. Realizado na Itália em 1880, o evento decidiu que a educação na Europa deveria se basear somente na língua oral. A decisão comprometeu o aprendizado e o desenvolvimento das línguas sinalizadas durante pelo menos um século. E a gente sente na pele o que aconteceu ali através dessas imagens, e isso pode ajudar também no aprendizado de L2, de segunda língua Libras, para ouvintes, porque ele tem uma riqueza visual própria das imagens e também mostra pouco da cultura surda, própria do povo surdo.
E o projeto continua, viu? O meu xará Luiz segue como roteirista e ilustrador das HQs. A previsão é de que ainda nesse ano, mais edições façam o público viajar e aprender sobre um universo muitas vezes invisível. O projeto da Caterine também estuda novas formas de tornar a universidade mais acessível aos surdos. E eu percebo que faltam muitos materiais. Tecnologias também, por exemplo, a HQ ela pode estar dentro também desse projeto, porque ela é um recurso visual que é possível usar, né, no ensino bilíngue, linkando com o português. E nós sabemos que há muita limitação. Por exemplo, o Moodle, né, que é uma plataforma aqui da universidade, ele possui muita restrição, não tem acessibilidade, então precisa pensar em projetos bilíngues, com acessibilidade em língua de sinais, para que o surdo também possa aprender e desenvolver. E chegou a hora de acompanhar mais um dos trabalhos de conclusão de curso, o famoso TCC, produzidos aqui na UFPR. Vamos ver? Olá, eu sou o Breno Correa Bueno e eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho sobre o meu projeto de conclusão de curso em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura pela UFPR. Esse projeto que eu estou desenvolvendo aqui no México, em instância investigativa na Universidade Nacional Autônoma do México, ele consiste na criação da marca Reciclo. Isso tem duas etapas. A primeira foi a criação de uma página no Facebook e a segunda, o desenvolvimento de um aplicativo de mapeamento colaborativo. O Facebook ele foi criado como meio de promover para a sociedade latino-americana educação ambiental. E isso acontece através do compartilhamento de alguns dados, de algumas informações e de algumas notícias relevantes sobre a temática ambiental, que é o meu tema de estudo, e também através da disponibilização de algumas séries de mapas que eu mesmo produzi. Já o aplicativo, ele busca inserir dentro da rotina das pessoas a cultura da reciclagem. Então lá no aplicativo, as pessoas elas têm acesso a algumas informações sobre a reciclagem, também podem fazer a busca por locais adequados para fazer o depósito de seus resíduos e também inserir novos locais dentro da rede Reciclo. Então, por exemplo, se eu sei que um amigo junta plástico, alguma pessoa da família junta papel, eu posso inserir essas informações no aplicativo e essas informações elas vão estar instantaneamente disponíveis para todos os demais usuários, independentemente do país no qual ele se encontra. Então, assim, o propósito do aplicativo é fazer com que as pessoas elas se vejam como atores centrais da problemática urbana atual, mas também se vejam como atores centrais capazes de promover uma solução para essa problemática. Então, no Brasil, por exemplo, a prática da reciclagem ela é extremamente escassa, porque menos de 4% dos resíduos totais gerados no território nacional, eles são reciclados. Em alguns outros países da América Latina, esse valor ele não supera 1%. Então, esse projeto ele caminha de forma conjunta com a Agenda 2030 proposta pela ONU e ele busca transformar o metabolismo urbano, que hoje é linear, em circular como forma de alcançar o desenvolvimento sustentável. E isso se dá através da inserção da política de 3 R's na rotina das pessoas, que é a reciclagem de materiais, a reutilização de materiais e o reaproveitamento de materiais. Bom, esse foi um pequeno resumo do meu projeto. Vocês podem visitar a página do Facebook para poder saber um pouquinho mais, que é www.facebook.com/reciclo.la, fazer o download dos aplicativos, que já está disponível na Play Store, tanto em português como em espanhol, ou entrar em contato diretamente comigo por e-mail, que é buenocebreno@gmail.com. E você? Faz parte de algum projeto interessante ou tem uma pesquisa que merece ser divulgada? Manda o seu vídeo falando pra gente sobre, porque a gente vai adorar conhecer. Olha, a primeira pesquisa já está terminando, mas você pode sempre acompanhar mais conteúdos da UFPR TV lá nas nossas redes sociais. Tem alguma sugestão? Escreve pra gente no agenciacomunicaçãoufpr@gmail.com ou no tv@ufpr.br. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até mais.